Olá a todos, bem-vindos a este quinto episódio do nosso programa Até Tóquio, comigo Sérgio Ingrácia. Tenho mais uma vez um homem que causa furor na pova ao nível da ginástica, João Nuno. Olá meu amigo, bem-vindo. Olá Sérgio, olá Filipa, e após umas jornadas na água, também na vela, ténis de mesa, depois fomos ao tiro, agora vamos para as acrobacias da ginástica artística e vamos dar a conhecer mais uma grande atleta que vai estar no maior certame mundial que se aproxima, Filipa Martins. Oh João Nuno, alguma vez fizeste ginástica tu? Tu que és um homem ligado ao desporto, não? Era muito forte na roda e no pino, principalmente na roda. Ok, tudo bem. João, quem é que embarca connosco nesta viagem? Sérgio, temos connosco Ana Filipa da Silva Martins, uma grande atleta da ginástica artística, portuguesa e mundial. Nasceu no Porto, ou seja, mulher do Norte, como se quer. Tem 25 anos e é a nossa representante de Portugal na ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E agora vamos passar uma conversinha com ela para dar a conhecer como uma grande atleta e uma grande campeã. Muito bem, Filipe, olá, bem-vinda, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Olá, obrigada desde já também pelo convite. É sempre bom conversar assim com pessoas de outras modalidades e que se interessam também por ginástica. Muito bem, Filipa. O nosso desbloqueador de conversa é sempre muito simples. Quem é a Filipa Martins para quem cai agora aqui de paraquedas neste mundo olímpico ou mundo da ginástica artística? Então, sou Silvia Martins, tenho 25 anos, sou do Porto, pratico ginástica desde os 4 anos, ginástica artística. Já estive presente também nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, que foi onde me estreiei assim em Jogos Olímpicos. Tenho tido várias conquistas ao longo da minha carreira que me fizeram também crescer enquanto pessoa e atleta. Por isso acho que sim, o básico é isso. Filipa, e tu pegando aí em algumas palavras que tu disseste, a ginástica na tua vida começou aos 4 anos de idade, pelo aquilo que pesquisei, e percebi um bocadinho da história da mãe de uma tua colega. Explica-nos como é que surgiu a ginástica artística na tua vida. Foi assim, coisas infantárias, nós acabamos por experimentar todas as modalidades assim, a nível de brincadeira e lazer. E por acaso tinha uma mãe de uma colega na altura que trabalhava na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, onde existia a modalidade de ginástica, não da faculdade, mas como clube. E pronto, falaram com os meus pais, perguntaram se eu queria ir lá experimentar e foi assim que tudo começou. Tinha jeito logo ali, certo? Perceberam logo que tu tinhas jeito para a coisa. Pois, eu acho que sim, não é? Sim, se bem que nós entramos para a ginástica e fazemos um bocadinho de ginástica geral, assim, não específico para nenhuma modalidade da ginástica, assim, especializada logo. Filipa, uma das perguntas que nós fazemos com frequência a todos os nossos convidados, quando tu estás a fazer ginástica, o que é que te passa pela cabeça? Ou seja, tu és uma pessoa focada no que estás a fazer ou metes a cabeça, pensas noutras coisas e estás ali a desenvolver o teu trabalho? Acho que sou uma atleta muito focada, assim, a treinar. Claro que temos os nossos momentos de brincadeira e diversão ou, se calhar, de descontração no meio do treino. Mas eu acho que sou uma pessoa bastante focada no treino e principalmente quando tenho algum objetivo de curto ou longo prazo, que consigo estar mais ou menos focada também. Acho que acontece isso um bocadinho em todas as modalidades. Quando se tem um objetivo mais forte ou menos forte, também acho que conseguimos estar mais ou menos focados. Mas assim, no geral, acho que me considero uma pessoa bastante focada no treino. E o que é que te faz gostar tanto da ginástica? Bem, acho que assim o mais concreto é o competir, que eu adoro muito competir e toda a adrenalina que a modalidade em si requer um bocadinho de nós. Claro que nós estamos sempre em constante aprendizagem desde que entramos para a modalidade, porque sempre conseguimos aprender coisas novas a cada dia ou melhorar as coisas que já tínhamos adquirido anteriormente. Por isso acaba por ser sempre um desafio a cada treino e a cada dia e conseguimos conquistas pequenas em cada treino e não só às vezes o resultado de competição. Então acho que também é um bocadinho isso que me cativa a continuar. Não tens medo de quedas ou de lesões? Acho que não penso muito nisso. Claro que quando acontecem lesões é sempre
porque houve um percalço ou um acidente, mas, ou mesmo de sobrecarga ou de treinar demasiado, mas tento nunca pensar muito nisso. Eu estou ali para treinar, para tentar ser melhor, mas claro que acidentes às vezes acontecem. Fugindo aqui só um bocadinho do alinhamento, só para pôr aqui uma questão que é, tu trabalhas o aspecto mental? Não muito, acho. É? Sim. Não, É pela loucura positiva, não? Porque, Filipe, eu penso muito nos ginastas quando estou a ver as provas, eles vão para cima de uma trave, vão para as paralelas e atiram-se para lá, têm que fazer aqueles movimentos, tudo bem, mas é tipo aquela loucura positiva de vamos embora, isto é para fazer isto, é para fazer, seja, se cair, caiu, Mais se ou não cair. menos. Não é bem atirar, porque nós treinamos muito para Eu chegar sei, eu lá e sei. para fazer Atirar, bem, não é? atirar entre aspas, não é? Mas aquela Isso é mais loucura nos de. treinos. Mas tu, Nos treinos. tu pensas muito nos exercícios que vais fazer ou aquilo já é muito mecânico? Claro que quando nós estamos numa fase de aprendizagem, a reflexão que nós fazemos e que tentamos perceber do exercício é muito mais específica do que em competição. Em competição já fizemos aquilo tantas vezes que acho que sai um bocadinho automático. Já, claro que pensamos em pequenas correções que ou são piores ou melhores no treino, dependendo também, mas acho que assim o movimento em si já sai muito automatizado. Porque aquilo, Filipe, desculpa, Sérgio. Filipe, a prova é muito, como é por pontos, é tudo ao pormenor, ou seja, vocês têm que ligar ao mais ínfimo, aquilo que as pessoas muitas vezes não veem, que sei lá, um pé cair e cair direitinho, cair com o pé, não pôr o pé para o lado, como às vezes acontece, ou muitas vezes acontece, Sim. tudo é ao pormenor, ou seja, vocês treinam isso quantas vezes, por exemplo, por dia cada movimento? Depende muito se treinamos bidiário, não, mas 10 vezes, mais 10 vezes. Pois. Puxa. Cada coisa. Filipe, e tu estás no Acro Clube da Maia, certo? Sim. Porquê é que escolheste o Acro Clube da Maia? Eu comecei a minha carreira no Sport Clube do Porto, com 4 anos, e mantive-me lá até 2018. Depois, por circunstâncias da vida e porque eu também não me sentia muito bem lá, decidi mudar. E em Portugal não temos assim, muitos clubes de ginástica, infelizmente. Por isso também foi assim que eu encontrei mais perto e já conhecia também os treinadores que já tinham estado também anteriormente no meu antigo clube. Por isso também foi tudo mais fácil. Olha, Filipe, e quando é que a ginástica passou a ser uma coisa mais séria? Eu imagino que no início foi um bocado brincadeira, depois eu já ouvi umas histórias que aos 12 anos tu começaste a gostar ali da adrenalina, foi um bocadinho por aí, não? Sim, acho que assim, quando comecei a competir e a saber que havia concorrência assim direta em Portugal, claro que concorrência assim internacionalmente foi mais tarde, foi a partir dos 14, 15 que eu era júnior e comecei a ir ao meu primeiro campeonato da Europa e assim, mas comecei a sentir e a levar as coisas mais a sério, talvez aos 11, 12, que foi assim também quando comecei a ter mais competições nacionais e assim, e gostei de sentir a adrenalina de competir e de querer fazer mais e melhor, então acho que foi por aí. Filipe, e os teus pais nunca te sugeriram ou nunca tiveram vontade de colocar noutra modalidade ou atividade? Nem que seja com medo das quedas. Não, eu acho que não, assim, quando eu entrei para a ginástica também sempre foi uma coisa um bocadinho assim de lazer. O meu irmão andava no futebol, porque normalmente os rapazes também acabam por ir sempre ao futebol. E ainda foi lá experimentar ginástica uma outra vez, mas não era para ele. E pronto, acho que eu também era um bocadinho hiperativa em casa e foi uma forma que os meus pais também arranjaram de eu chegar a casa e dormir à noite. Então, boa dica, também... boa dica, obrigado, boa dica. Então, como eu acabo por gastar todas as energias que eu tinha no treino e acho que eu percebi-me que eu também estava feliz e gostava de ir para lá, porque acho que qualquer criança quando não gosta não quer ir mais e pede para não ir. E também quando eles começaram a perceber que eu poderia ser boa naquilo que estava a fazer e que estava a conseguir evoluir e que eles também sentiam que eu gostava e que estava a conseguir ser melhor, acho que também, pronto, apoiaram ainda mais a modalidade que eu fazia. Muito bem. E tu consideras-te uma atleta profissional?
Eu sei que tu também estudas ciências do desporto, não é? Sim. Consideras-te uma atleta profissional? Eu considero-me uma atleta profissional pelo compromisso que eu tenho comigo e com a modalidade. Não considero uma atleta profissional a nível monetário e de Condições. de conseguir fazer vida deste desporto. Ok. Mas eu sei que tens um sonho que construir uma escola de ginástica. Já lá vamos no final da conversa. Filipa, agora, indo mais ao desporto em si, ginástica, explica-nos a nós e a toda a gente que vai ver esta conversa, como é que funciona uma prova? Tu estás no all-around, ou seja, é um conjunto de provas. Como é que funciona, como é que tudo se processa? A pontuação, o método de prova, como é que, para as pessoas perceberem quando te virem nos Jogos Olímpicos a fazer as tuas acrobacias, como é que se processa toda a prova? Então, nós na ginástica artística temos 4 aparelhos, na ginástica artística feminina, porque a ginástica artística masculina são 6 aparelhos. Na feminina nós temos saltos de cavalo, as paralelas assimétricas, a trave e o solo. E normalmente a competição é distribuída os 4 aparelhos ao mesmo tempo, com diferentes grupos a fazer ao mesmo tempo, portanto demoraria muito tempo uma competição. Claro. Normalmente a competição demora 2 horas, em que nós, no máximo que estamos num aparelho é 1 minuto e meio. Por isso, para quem está a ver e quer só ver uma pessoa é muito seca, porque vê 1 minuto e meio, fica à espera meia hora, a seguir mudamos de aparelho e sempre assim. Pronto, depois nós temos a pontuação que temos uma determinada nota de dificuldade, que é aquilo que nós vamos apresentar, os exercícios que nós vamos apresentar, e temos uma nota de execução que vai de 0 a 10, tudo aquilo que nós erramos, pernas dobradas, pés dobrados, que vai descontando nessa nota e no fim soma-se a nota de dificuldade com essa nota de execução e dá a nota final. E depois há um apuramento para uma final, certo? Sim, nós no primeiro dia de qualificações conseguimos apurar logo para a final all-around ou para a final de aparelhos ou eventualmente para uma final de equipas. Logo no primeiro dia sai a qualificação para todos os eventos. E, Filipe, e para quem te conhece, tu és mais especialista nas paralelas assimétricas e na trave, ou isso é só impressão minha e de ver algumas provas onde tu estás e normalmente, pelo que eu conheço, tens maior pontuação nessas provas? Sim, assim as que eu mais gosto de fazer são as paralelas assimétricas e a trave. Apesar de que sempre, desde muito nova, sempre tive assim uma nota muito equivalente nos aparelhos todos, e por isso é que também consigo boa classificação em all-around. Mas sim, aqueles que eu me destaco mais e também que eu gosto mais é paralelas e trave. Porque para quem não entende, há uma prova, há um início, para resumir, uma qualificação, onde depois qualificam para o all-around, que são as 4 provas, e há depois provas para cada aparelho. Onde tu normalmente, os aparelhos mais fortes são os tais, paralelas assimétricas e trave, certo? Sim, sim. Filipe, e explica-nos aqui, para que também quem nem te conhece, como é que é o teu dia-a-dia? Porque eu já vi que já li algumas coisas que tu fazes treinos bidiários, ou seja, ainda estudas. Como é que tu consegues conciliar isso tudo? É uma coisa que não me entra muito na cabeça. É assim, uma pessoa quando é treinada, acho que treinada desde pequena para ter uma determinada rotina, acaba por depois não parecer assim tão difícil quando cresce. Então eu comecei a treinar bidiário aos 13 anos. 13 anos bidiário. Sim, claro que sempre com o apoio dos meus pais, porque para me conseguir deslocar e chegar a horas a todos os locais tinha de ter o apoio deles e também a disponibilidade deles, e graças a Deus nunca me faltou. Por isso, desde os 13 anos treinava bidiário e aulas lá no meio. Lá no meio, vais tentando conciliar. João, deixa-me só perguntar aqui, só tenho aqui uma questão que é, Filipe, com 13 anos, a escola em si também já percebe ou já te facilitava, assim é que é, de alguma forma também o acesso ao ensino? Sim, eu acho que acabei sempre por ter também bastante compreensão e apoio da minha escola, porque eu era atleta de alto rendimento, não era de alto rendimento na altura, mas estava todo num processo de atleta de alto rendimento, e a escola sempre me ajudou em facilidade de horários e sempre conseguimos conciliar. A minha mãe também ajudou um bocadinho nesse processo, porque a minha mãe também é professora,
e então, como fazia parte do mesmo agrupamento, conseguíamos gerir ali um bocadinho os horários e tudo mais. Mas nessa altura, basicamente, eu entrava na escola às 8h20, como qualquer criança, saía mais ou menos às 11h30, treinava ali na hora da almoço, que era quando dava melhor, voltava a entrar à 1h40, muitas vezes almoçava ainda já dentro da sala, pegava no almoço e almoçava dentro da sala, e claro que os professores sempre compreenderam muito nessa fase. Depois voltava a sair às 5 da escola, treinava às 5, supostamente à mesma hora, então chegava ali uns 10 minutinhos atrasada e acabava às 8h30. Filipa, João, desculpa lá, vou aproveitar só este gancho aqui e já te devolvo a palavra. Filipa, onde é que entram aí as tuas relações ao nível de amigos e assim? Como é que tu tinhas tempo para desenvolver isso? Sim, assim, eu acho que os nossos amigos mais próximos acabam sempre por ser os da modalidade, porque também as pessoas que nós passamos mais tempo e as pessoas que acabamos por ter mais intimidade, ou porque o treino está a correr pior e acabamos por ir ajudar o nosso colega de equipa que está em baixo, e então acaba por ser assim uma amizade muito de entreajuda, de conseguirmos lidar bem uns com os outros no meio do treino. Claro que somos todos muito diferentes, porque as pessoas são todas diferentes, mas eu acho que acabamos por ficar com as amizades mais próximas das pessoas que treinam connosco. Filipa, em termos de... Isto tudo eu compreendi, mas aqui a questão do descanso, que é assim, um atleta de alta competição, qualquer que ele seja, fala-nos muito que o descanso é uma parte essencial de qualquer treino. Tu, com essa atividade toda, atividade escolar, universitária agora, o descanso, se calhar é só noturno e nem é pós-treino, porque a velocidade de compromissos é gritante. Aqui não é querer arranjar desculpas, mas se tu fosses uma atleta profissional como, sei lá, vamos dar aqui o exemplo que é mais conhecido, que é o mais extremo, que é a Simone Biles, que toda a gente fala. Como é que, por exemplo, o que é que difere de ti para ela em termos de treino? Como é que é o treino dela e como é que é o teu treino em termos de descanso? Como é que é a atividade dela? Porque ela é uma profissional a sério. Sim, explica assim, isso eu só não sei para... dizer exatamente como é que será um dia dela e a rotina dela, porque nunca estive diretamente com ela e não sei isso. Sei que ela treina muito, como é óbvio. Qualquer ginasta treina muito, mas eu não sei assim diretamente. Filipe, eu falo na Simone Biles, podes falar com algum atleta internacional que conheças e que percebas a rotina dela. Eu só queria fazer essa ligação com a tua. Sim, isso não consigo dizer exatamente, porque nunca assim falei diretamente com alguém que fosse profissional, e eu sei que a maior parte das ginastas profissionais é mesmo só aos Estados Unidos e as melhores. Porque China, não? aqui, pois era isso que eu ia dizer, aqui pelo menos na Europa é tudo muito assim, estuda e treina e vai tentando gerir assim também a vida e a carreira. Mas eu, desde que entrei para a faculdade, que sempre fui levando a faculdade muito como segundo plano, entre aspas, porque sempre me foquei bastante na ginástica, porque sei que também não tenho uma durabilidade assim muito longa. Então sempre me foquei mais em ser atleta e em ser ginasta, e sempre fui fazendo a faculdade porque sinto que é necessário não parar e continuar a estudar, porque sempre é bom. Mas sempre fui fazendo aos poucos, então sinto que às vezes treino bidiário, chego do treino da manhã super exausta, ok, não vou a esta aula porque preciso descansar. Agora é um bocadinho mais fácil porque as aulas são por Zoom e está tudo gravado e posso ver depois. É tudo mais facilitável. Mas eu acho que para o futuro as universidades poderiam pensar em algo assim para atletas de alto rendimento. Se calhar dentro do mal devia ser uma boa oportunidade para perceberem isso, para vos facilitar a vida, porque tu fazes isso tudo e o descanso é fundamental para tu teres o treino da tarde, se calhar não é o mesmo se tu não tiveres o descanso da manhã, digo eu. Sim. E isso é fundamental. E diz-me só uma coisa, quantos treinos é que fazes por semana? Neste momento estou a fazer 3 dias bidiário e 3 dias só um período. E quantas horas por treino? Normalmente o treino da manhã nós temos 2 horas e o da tarde 3h30. Jesus. Eu já estou cansado. Filipe, Filipa, qual é que é o teu maior defeito? Defeito?
Não sei se é defeito ou qualidade, mas sou muito perfeccionista. Pode Isso não é ser feito, defeito. pode ser qualidade. Isso não é defeito. E a tua maior virtude também se pode encaixar aqui nesta resposta, não é? Acho que é ser persistente, não sei. Não sei bem. Filipe, em termos dos teus troféus, tu lembras do teu primeiro troféu, da tua primeira grande conquista na modalidade, aquele momento em que tu te sentiste assim, eu sou alguém que tem qualidades e vou vingar nesta modalidade. Lembras do teu primeiro troféu? Eu lembro-me, assim, da primeira taça do mundo, assim, que eu consegui medalha, apesar de eu já ter conseguido, assim, muitos feitos assim, significativos em campeonatos da Europa e assim, mas, assim, campeonatos da Europa e campeonatos do mundo, há muita gente e às vezes para nós ser um resultado muito bom, parece que é 30º qualquer coisa. Não, mas nada. Filipa, mas é muito bom que expliques isso, porque as pessoas têm que compreender isso. Porque tu foste 37ª no Rio e é um bom resultado, porque tem que se perceber. Explica tu melhor, é muito melhor explicar tu do que eu. Sim, principalmente campeonatos do mundo, é muita gente que participa, são mais de 200 e muitas atletas, principalmente no ano antes dos jogos, que toda a gente se quer apurar. E nesse apuramento que eu fiz na altura para os Jogos Olímpicos, no Campeonato do Mundo antes dos Jogos do Rio, eu fiquei em, sei lá, 50º, qualquer coisa, não sei. Mas assim, das atletas individuais fora das equipas, foi primeira ou segunda assim a apurar. Ou seja, é muito bom, principalmente para Portugal. Só que assim, para conseguir explicar isso exatamente é bastante complexo, porque é muita gente, muitos atletas num campeonato do mundo e campeonato da Europa, e para nós às vezes ir à final que só vão 24 all around, para nós é bom, mesmo que seja em 24º. Claro. Filipe, e só pegando nisso, e pegando aí numa deixa que tu deixaste, que é, passa a coisa, a competitividade interna que tu tens, isso influencia muito as tuas prestações? Ou seja, deduzo eu não o conheço bem, tu tens se calhar pouca competitividade interna, ou seja, quando tu chegas ao nível internacional, tu sentes muito isso, a falta disso? Sinto a falta disso a nível de pressão, assim, em competição, dos nervos que eu sinto, porque, assim, quando vou para competições nacionais, já não sinto, assim, aquele nervosismo de não sei se vou conseguir, não sei se vou fazer bem, não sei se não vou, porque vou sempre, assim, meio descontraída, porque é uma competição, assim. Assim, mas, assim, quando treino, penso sempre mais internacionalmente, de ser melhor que as concorrentes minhas direitas, assim, a nível internacional. Mas sim, sinto falta de competitividade nacional, assim, mais por preparação para grandes competições. Porque a qualidade do treino sobe se tu tiveres melhores atletas ao teu lado, certo? Sim, claro que sim. E tu sentes muito isso depois no plano, como falaste bem, a América tem certeza que tem um centro de treino, na China tem outro centro de treino, e aqui tu em Portugal tens tu e há poucas atletas ao teu lado, e que se calhar são de um nível bem inferior, que tu não percebes, muitas vezes tens dificuldade em perceber os teus erros, não? Digo eu. Mais ou menos. Temos sempre nossos treinadores que também são Luís e tudo, e que acabam por saber o que é que nós precisamos de fazer para chegar a X nível no Campeonato da Europa, no Campeonato do Mundo. Mas claro que as pessoas com que eu treino, sendo do mesmo nível que eu ou do nível inferior, ao mesmo tempo eu sei que eu consigo ajudá-los um bocadinho também, também pelos anos de prática que eu já tenho e por conseguir transmitir um bocadinho as sensações que eu tenho também a fazer. Então, claro que treinar com pessoas do meu nível e treinarmos 4 pessoas com o Campeonato da Europa e preparação, com treinos bidiários e mortas durante meses, é diferente de treinar com pessoas que estão, por exemplo, no mês de agosto, que vão de férias, que voltam, que estão lá assim só um bocadinho por manutenção. Isso é bastante diferente, fazer uma preparação para o Campeonato do Mundo sozinha ou com alguém. Isso sim, acho que é muito diferente. Filipe, e se tivesses que escolher um top 3 de grandes conquistas que tens até agora a nível sénior na carreira, quais é que escolhias? Eu tenho aqui alguns exemplos, posso falar. Olha, uma que eu vi, que gostei muito, foi na Nadia. Não sei se tu vais falar disso, se calhar vais falar, mas pronto. Eu aí gostei muito na questão das paralelas assimétricas, de ver a prova e da tua emoção nesse momento, porque pronto,
Competir em Portugal não é competir lá fora. É outra pressão, é outra emoção. Mas fala-nos tudo isso. Assim, a prova assim, mais importante para mim, assim, de carreira, foi, claro, os Jogos Olímpicos do Rio, porque era um objetivo e um sonho que eu comecei a ter, assim, lá por volta dos 14, 15 anos, e disse, ok, pode ser possível que eu consiga, vou trabalhar para isso. Mas, assim, muito sem perceber o que eram os Jogos Olímpicos na altura. Mas foi, assim, um sonho que eu fui criando e acreditando que poderia acontecer. E depois até aconteceu, até tiraste uma foto com Michael Phelps. Pois foi. Assim, campeonatos da Europa ficar em oitavo na final all-around também foram assim marcos importantes na minha carreira, consegui 2 vezes, principalmente uma que foi depois nos Jogos do Rio, que estava mal do pé, que fui operada umas 4 vezes e correu bem. Filipe, já agora pegando nisso, é verdade que tu foste com o pé praticamente partido para os Jogos? Sim e não. Não vamos dizer que ele estava partido ao meio, né? Mas eu tinha feito uma fratura de stress em junho, no Campeonato da Europa. Ou seja, já andava mal do pé há algum tempo e no Campeonato da Europa foi... Arrebentaste com ele? Sim, podemos dizer que sim. Pronto, tive uma fratura de stress e supostamente teria de parar uns 2, 3 meses, mas os jogos eram passados 2, por isso foi ali uma gestão de treino e tentar chegar viva aos jogos. Chegar viva, ou seja, com o pé mais ou menos partido. Mas Filipe, imagine só uma atleta, para se perceber bem as dificuldades, Filipe, isto não é querer ser o coitadinho nem nada, mas é para perceber a tua dificuldade, porque tens uma lesão, mas tens o teu sonho, e mesmo com a lesão diminuir-te fisicamente, obviamente, porque isto é assim a realidade, mesmo assim conseguiste concluir a prova, foste 37ª, que é um lugar honroso, e fizeste os teus primeiros Jogos Olímpicos, porque os Jogos Olímpicos há poucos, é de 4 em 4 anos e não se pode desperdiçar oportunidades. E mesmo assim, com o pé mais ou menos partido, chegaste lá e concluíste a prova. Filipe, e fala-nos dessa questão da medalha de prata na Nadia, e mesmo, eu creio que tu chegaste a ganhar uma medalha de ouro em Guimarães, na prova da trave, não é isso, certo? Sim, nessa da Nadia em 2014 também ganhei medalha de ouro, que foi a minha primeira medalha de ouro numa Taça do Mundo em solo, que não estava nada à espera, porque é solo, não é? E eu gosto mais de paradas e trave. Assim em Guimarães, que foi há 2 anos. Em 2019. Por causa do Covid, mas foi 2019. Sim. Estávamos em preparação também para o Campeonato do Mundo, apuramento para os Jogos Olímpicos, e essa Taça do Mundo foi um mês antes ou algo assim. E foi bom, foi assim um teste para o Campeonato do Mundo, senti-me mais confiante assim também para depois conseguir ir. Claro que a primeira medalha de ouro de 2014 é a primeira medalha de ouro, a segunda é muito bom, mas a sensação e a emoção é diferente. Mas claro que em Portugal, ter sido em Portugal foi muito bom. E de certeza com a tua família a ver e tudo, né? Às vezes internacionalmente, eu não sei se eles acompanham a nível internacional. Mais o meu pai, sempre que pode, o meu pai tenta estar presente. Nos Jogos Olímpicos tive o meu pai e a minha mãe, tiveram os dois. Só que a minha mãe é professora e tem bastante trabalho, não consegue faltar assim. Assim, campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, é mais o meu pai que vai só. Nos jogos conseguiste dissociar, desculpa lá, João, quando os viste a acompanhar a competição, tu consegues dissociar as coisas, ou seja, consegues abstrair-te da presença deles? Sim, quando eu estou em competição, eu não sei, mas eu não ligo assim nada que estava. É o teu mundo, fechas-te no teu mundo. Sim, claro que tem sempre muitas nas competições internacionais, principalmente os Jogos Olímpicos, a bancada estava cheia, mas eu não tenho um momento que eu sinta que fiquei a olhar para a bancada, só quando entrei no pavilhão, assim, a primeira sensação quando entrei no pavilhão no dia da prova foi tanta gente, mas depois, assim, no desenrolar da competição e tudo, passou-me despercebido, completamente ao lado. João, falando em competição, acho que vais falar da Campeonato do Mundo de Stuttgart, é isso? Exatamente, em Stuttgart em 2019, quando tu conseguiste a tua vaga olímpica com 49.698 pontos, como é que foi a sensação, Filipa, de chegar ali e conseguir o teu sonho, a segunda vez que conseguiste, e que agora acredito que fosse de outra forma. Mas qual é que foi o sentimento quando conseguiste esse apuramento tão querido olímpico? Sim, foram momentos um bocadinho apertados, porque, como eu disse anteriormente, o Campeonato do Mundo do ano antes dos Jogos, do apuramento para os Jogos,
tem sempre muita gente, ou seja, a qualificação é feita em 2 dias, porque não consegue fazer toda a gente no mesmo dia. Então nós fomos no primeiro dia a competir e tivemos de esperar todo o outro dia para saber se eu conseguiria apurar ou não, e apurei assim mesmo nos últimos lugares assim definitivos logo. Por isso foi assim, nós sempre a fazer contas, a ver quem é que precisava de fazer pior, quem é que precisava de fazer melhor. Isso é um bocadinho estranho, não é? Obviamente tu não estás a puxar para que nenhuma tua colega caia, não é isso? Mas estás se calhar a puxar cá dentro que ela tenha menos 0,5, menos 0,7 e isso cria-te uma ansiedade gira entre aspas, deve ser nervosa, não é? Durante as provas. Sim, e mesmo os juízes que estão lá connosco na altura e os treinadores dizem, aquela podia dobrar ali uma perna. É giro, mas não é giro, porque aqui dentro dói. Sim, e porque do outro lado também elas estão a olhar para ti e a pensar que se calhar podias agora não ter aqui um errozinho aqui nesta... Sim. É normal. Podias ter vindo com o pé partido. Podias... Ou meio partido. Filipa, qual é o apoio que tu tens para praticar esta modalidade? Esta é uma pergunta recorrente em todos os nossos convidados. Qual é o apoio que tu tens para praticar? Tenho apoio dos meus pais, da minha família, mas assim, apoio assim, monetário, ou mesmo de clínicas, fisioterapia, nós não temos fisioterapia desde sempre. Nós não temos tipo um fisioterapeuta no nosso clube sempre, quando nós precisamos. Pois. Sempre que alguém se magoou ou precisa de um fisioterapeuta, tem de ir a uma clínica ou ao médico. Então, assim... Mas eu perguntei-te isto porque, desculpa João, porque, por exemplo, a Ana Catarina, a nadadora olímpica, por exemplo, tinha ali um apoio de uma clínica de fisioterapia, por exemplo. O João Paulo Azevedo no tiro também tinha ali um apoio, ou seja, tudo extra-institucional, ok? Patrocinadores, não é? Por exemplo, sim. tu patrocínio não tens nenhum. Não, assim, diretamente não. Okay. O problema é que também a ginástica é uma modalidade que primeiro tem poucos praticantes a alto nível e acaba por ser uma modalidade que em Portugal também é pouco conhecida, mas também por causa disso, por haver poucos praticantes e haver assim poucos resultados assim durante muito tempo. Sabes que eu acho que muitas das vezes também parte do atleta estar disponível, por exemplo, para este pequeno projeto nosso de falar, de explicar, de tirar umas dúvidas a duas pessoas interessadas, mas pouco conhecedoras, né? Mas também parte das pessoas de fora mostrarem disponibilidade para irem falar com os atletas. E eu acho que muitas vezes também falta isso. Mas isto para te perguntar o seguinte, e a federação, como é que te ajuda? Sim, sempre que nós estamos em projeto olímpico e conseguimos apurar para os jogos, é sempre mais fácil, porque acabamos por ter o apoio diretamente do Comitê Olímpico. Bolsa Olímpica. Bolsa Olímpica. Sim, a nível de federação é quando conseguimos o alto rendimento, mas acaba por ser uma ajuda bastante curta. Má, sim. Filipe, aqui que temos que falar na realidade e não é criticar ninguém, é mesmo perceber, porque muitas vezes é fácil quando tu estás numa prova, e eu vejo isso de vários atletas, inclusive tu na altura nos Jogos Olímpicos do Rio, ficaste no 37º lugar e muita gente diz, 37º e parece estar ali contente. Está contente porque tem por trás, se calhar falta-lhe muita coisa que devia ter e não tem por trás para estar ao nível de outras pessoas. E é isso que nós queremos perceber, que é, por exemplo, Filipe, tu tens um estágio lá fora, ou tens uma taça do mundo, as despesas são por tua conta, é a federação, como é que marcam os hotéis, como é que se processa a questão dos estágios, e nós estamos a perceber isso para percebermos até que ponto é que vão os teus apoios, não é? Sim, tudo o que é campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, taças do mundo, tudo o que é competições internacionais pela federação, a federação assume essas despesas todas. Tudo o que é estágios, normalmente nós só fazemos estágios assim fora, assim mais concretamente quando não por para os jogos, porque temos o apoio do Comitê Olímpico. E então dá para gerir um bocadinho esse dinheiro e aproveitar os estágios que nós gostaríamos de ter feito antes, talvez, e não só agora em cima dos jogos. Filipe, diz-me só uma coisa. É honesto da minha parte dizer que se não fossem
se não fossem os teus pais, dificilmente estarias nesta posição que estás hoje? Sim, posso dizer que sim, mas mais pelo apoio até físico e Ok. claro que monetário, sim, claro, monetário, claro. Tipo, quando alguém entra para uma modalidade, nós temos de pagar para a fazer e não nos pagam para nós a fazermos. Claro que é sempre com o apoio dos nossos pais, acho que os pais todos em geral de qualquer atleta que inicia uma modalidade, por isso sem dúvida. Olha, e tu tens algum ídolo ou alguma referência na modalidade? Hoje em dia, sim, a Simone Biles acho que é assim, a referência mais atual, Filipe, já desculpa há lá, mas alguns anos, mas ela é perfeita, não é? Não há pessoas perfeitas, mas ela é praticamente perfeita. eu acho que sim, eu diria que sim. Mas tens alguma referência anterior à Simone Biles, Filipe? Quando tu começaste, querias copiar, entre aspas, alguém? Gostavas de ver alguém na televisão? Sim, copiar não, mas chegar lá talvez. Assim, uma ginasta que eu gostei muito, que via muito no YouTube, porque assim, as últimas competições que ela fez foi mais ou menos quando eu nasci, que era a Dominique Monciano, também americana. Mas eu nunca a via competir porque ela foi a jogos quando eu nasci, então Claro. já não cheguei a ver competir. Filipe, pegando no teu treinador, que creio que é o José Ferreirinha, certo? Qual é a Sim. importância dele para ti no treino? No treino e não só, não é? Acredito que seja quase como um segundo pai, não? Sim, é a pessoa que também gera um bocadinho o nosso percurso e a nossa carreira, porque é a pessoa que vai fazer todo um planeamento dos nossos treinos, da nossa preparação para campeonatos da Europa, campeonatos do mundo e agora os Jogos Olímpicos também. Por isso acaba por ser uma pessoa em quem nós temos de confiar a 100%, que é a pessoa que vai também querer o nosso melhor, porque o meu resultado é o resultado dele e acho que não dá para desconfiar. Acho que é assim, trabalho de equipa. Ele tanto conta com o meu esforço como eu com a dedicação dele para o treino. Filipe, chega a março de 2020, chega a pandemia, certo? E percebeste que não ia acontecer os jogos em 2020, né? O que é que tu sentiste naquela altura? O teu planeamento foi por água abaixo? Como é que foi a tua reação a tudo isto que aconteceu? Inicialmente, quando começou a pandemia, foram momentos um bocadinho difíceis porque não decidiram logo que os jogos não iriam ser realizados nesse ano. Só passado para aí umas 2 semanas é que nós tivemos essa confirmação. Então eu pensei que foi um bocadinho estressante porque não sabíamos quanto tempo é que iria demorar o primeiro confinamento e nós queríamos treinar porque nós pensamos isto demorar 2 meses a seguir saímos de confinamento e não há preparação para jogos, são jogos logo quase. Ou seja, teríamos 2 meses para nos conseguirmos preparar, entre aspas, para uns jogos. Então foi um bocadinho estressante essas 2 semanas que diziam que os jogos iriam se manter nessa data, que não sabiam se os atletas que estariam operados para os jogos poderiam treinar, e ao mesmo tempo havia muitos atletas que ainda não teriam conseguido o apuramento para os jogos. Então foram ali uns períodos assim um bocado estressantes por causa disso. E tu conseguiste em todo o confinamento, ou este ano vá, que está a fazer um ano, tu conseguiste treinar, manter a tua atividade sempre? Ou tiveste ali algum período mesmo sem fazer nada? Sim, não, nós estivemos sempre a treinar. No primeiro confinamento, que ficamos 2 meses e meio mais ou menos em casa, nós treinamos em casa todos os dias e bidiários, não é mesmo? Ok. Muito Claro que não físico, tínhamos, acredito eu, né? sim, não tínhamos os aparelhos, tinha ali uma trava improvisada em casa, mas todo o resto não tínhamos, por isso foi só condição física e coisas muito específicas. Filipe, tens alguma história engraçada do confinamento e dos teus treinos que nos possas contar? Uh, Mais ou menos. Não sei se é muito engraçado, mas eu vou contar. Força. Geralmente nos treinos nós tínhamos sempre treinos por Zoom também, estava sempre de fone nos treinos para ouvir o meu treinador, mas eu metia sempre música no tablet ao lado. E então eu passava todo o treino a cantar. E a maior parte das vezes éramos nós que desligávamos o microfone
e sempre que queríamos falar íamos lá ligar. Então o meu treinador descobriu que ele conseguia desligar os microfones e ligar sempre quando ele quisesse, quando nós não termos de estar a ir ao computador para ligarmos nós o microfone. Então podíamos estar de longe, que ele ligava e nós falávamos. Então, passado um mês, eu ter que ir lá ligar o microfone para falar, estava eu a cantar no meu treino e fez-me uma pergunta que eu respondi, fiz gesto para não ir lá e ele ligou o microfone, então toda a gente me ouviu a cantar. Filipa, já agora uma pergunta que me surgiu. O teu clube de treino tem todos os aparelhos? Existe, ou seja, é fácil para ti treinar todos ou tu tens que te deslocar a outros sítios para treinar? Não, nós treinamos no Complexo de Ginástica da Maia, que é considerado um centro de rendimento e treinam lá 2 clubes, nós, o Clube da Maia e outros clubes. E lá tem todos os equipamentos que nós precisamos para treinar. Ok. Estamos salvaguardados aí. Filipa, quais são os teus objetivos reais para os Jogos Olímpicos? Então, primeiro de tudo é conseguir chegar aos Jogos sem lesões. Ok, boa. Os primeiros foi médio, a nível de lesões. Um pé meio partido. Por isso, assim, o principal objetivo é chegar bem, conseguir treinar bem até lá e estar bem fisicamente. Depois, um dos objetivos que eu também tinha nos Jogos do Rio era conseguir a final da round, que por causa também da lesão tive de simplificar algumas coisas. E neste momento estou a tentar pôr algumas coisas novas nas paralelas e quem sabe final de paralelas, mas o pensamento está muito, muito longe. Primeira fase chegar sem pés partidos, meio partidos. Exato, sem pés sem nada. Pegando nisso que estás a dizer, tu já tens os teus segmentos pensados, o que é que tu vais fazer, ou ainda tens alguma evolução até Tóquio? Eu acho que estamos sempre em evolução, mesmo que não seja de dificuldade, que seja de perfeição. Mas nós temos agora o europeu no fim de abril e supostamente estamos a fazer tudo aquilo que já gostaríamos de fazer nos jogos, para perceber também se vale a pena, se não vale a pena arriscar, se é melhor tirar algumas coisas porque vai descontar mais do que contar. Então acho que este europeu vai ser um bocadinho de teste também para o que eu vou fazer nos jogos. Mas em princípio acho que vou já pôr tudo no europeu, claro que há mais uma outra coisa que... Filipe, isso não é isso, desculpa-me a ignorância, mas isto não é estar a mostrar também os trunfos? Mais ou menos, porque na ginástica é muito difícil alguém conseguir fazer uma coisa nova, sim, assim, uma coisa nova, uma ligação nova em tão pouco tempo. Na ginástica sempre que treinamos alguma coisa demora meses até sair às vezes. Okay. E depois ainda meter na nossa rotina do paralelos. Ou do exercício, não é? Sim, então acaba por ser um processo relativamente demorado e acho que também ninguém vai se lembrar, vou fazer uma coisa nova. Porque vi aquela ginástica, acaba por demorar. Claro, eu acho que este ano que não houve competições também conseguimos evoluir em muitas coisas porque durante todo o ano temos tantas competições que acabamos por começar a treinar uma coisa nova e depois às vezes temos de parar para fazer treinar para aquela competição específica. Então acho que por um lado este ano também, assim, sem competições, claro que é mau, né? Porque todos os atletas adoram competir e sentem falta disso, mas pelo menos na ginástica, na nossa modalidade, eu acho que foi bom, assim, em termos de evolução de técnica e de elementos. Filipe, uma pergunta se calhar um bocadinho ignorante neste sentido, mas é assim, tu gostas mais de paralelas e trave, fazes o all-around. Nunca pensaste em especializar-te só numa prova ou isso não existe na ginástica? Existe, mas acaba por... como é que eu vou explicar? Aqui em Portugal, como somos muito poucas, acabamos por todas fazer tudo, porque, por exemplo, a Federação, agora este Campeonato da Europa, podem ir 4 all-arounders. Então eles preferem levar 4 a fazer tudo do que 3 a fazer tudo e uma que vai lá fazer só um aparelho. Então, eu acho que é também eu acho que é também do país um bocadinho, assim, é cultura. Mas tu gostavas de especializar ou não?
Se tivesse essa opção, se calhar. Sim, acho que seria também mais difícil a nível do resultado. Principalmente, Pois. apuramento para os jogos seria muito mais difícil do que o all-around. Apuramento para os jogos, só num aparelho teria que ficar no pódio no Campeonato do Mundo. E Pois. para Portugal é um bocadinho impossível. Oh, Filipa, fora aqui do ambiente da ginástica mesmo da competição também, quais são os teus hobbies? O que é que tu gostas assim de fazer quando tens tempo, no teu curto tempo, Sim. curto tempo livre, assim é que é? Sim. Eu sei lá, eu gosto de passear ao ar livre, principalmente de natureza, praia, porque acabo por passar muito tempo fechada num pavilhão ou em casa por causa das aulas ou faculdade. Gosto de ouvir música, gosto de ir ao cinema, nada assim muito, muito diferente. Gostas de muita adrenalina, não é? A adrenalina Sim. fica para a ginástica. Sim. Filipa, em termos de Jogos Olímpicos, este ano se calhar vai ser um bocadinho diferente da aldeia olímpica, mas conta-nos um bocadinho da tua experiência do Rio. Eu estava a brincar, no sentido que vi a tua foto com o Michael Phelps. Como é que foi essa partilha de experiências para as pessoas que não entendem bem o que é este certame a nível mundial, que não é só competição, é mesmo um encontro de culturas? Qual foi a tua experiência de Jogos Olímpicos? Acho que foi muito boa, acho que não tenho a certeza que foi muito boa, porque nós acabamos por, em todos os campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, estamos muito só a ver a nossa modalidade. Ou é artística ou é masculina, é só ginástica artística. Ou é feminina ou é masculina. Por isso acaba por ser engraçado e interessante nós conseguirmos ver pessoas de todas as modalidades e de referência que normalmente nós vemos na televisão, porque acabamos por nunca ter contacto com essas pessoas, porque as nossas competições internacionais é só da nossa modalidade. Por isso acho que foi muito bom. Claro que tirei foto com muita gente, mas não dá para falar assim, porque também está muita gente à espera para tirar foto. Claro. Mas sei que também há muitos atletas assim, de referência que acabam por não querer estar na Vila Olímpica, porque sabem que vão ter essas pessoas sempre a querer tirar fotos e a querer tentar falar. E eu percebo por um lado, porque são pessoas que se calhar estão focadas naquilo e que não querem que a toda a hora Sim, sejam não é pessoas a por pedir mal, não é? fotografias. Não é por mal que fazem isso. Mas acho que é muito bom ver que assim, as pessoas de referência importantes, que já ganharam muita coisa, são atletas como os outros todos e que estão lá e que se divertem também e que falam para o lado e que brincam. Então acho que acaba por ser muito bom. Nós vemos só na televisão, eles não devem falar com ninguém, não devem deixar ninguém chegar perto, são os melhores do mundo, e depois não, são pessoas e atletas Têm duas como pernas os outros. e dois braços como os outros, não é? Sim. Filipa, e Tóquio? Tu já conheces Tóquio? Tens alguma curiosidade sobre os jogos ou sobre a cidade de Tóquio? Eu e a minha colega que também se apurou para os jogos, nós fomos lá estagiar em 2020, em janeiro, como preparação para os jogos que depois não existiu. Mas nós não ficamos mesmo em Tóquio, nós ficamos numa cidade perto que tem um centro de estágio que tem os mesmos aparelhos que vão ter nos jogos, e foi também para experimentar um bocadinho o jet lag e perceber quanto tempo nos demorámos a adaptar e passado quanto tempo é que deixávamos de acordar à meia da noite porque achávamos que era de tarde e era de noite. Então foi um bocadinho testar os horários e os aparelhos assim para... E conheceste o local da competição, dos jogos? Não. Filipa, e... Já, desculpa, Sérgio, diz. só aqui. Tens alguma pressão para algum resultado? Ou seja, colocas em ti alguma pressão ou vais naquela de vou fazer o melhor possível, descontraída na medida do possível, não é? Sim, assim, o resultado, o objetivo mais, assim, o principal que nós temos é mesmo a final all-around, mas acho que vou ser um bocadinho mais descontraída. Assim, o meu principal foco e objetivo era estar presente nos Jogos Olímpicos e conseguir os primeiros. Claro que agora eu quero fazer melhor, mas quero principalmente desfrutar através da experiência, porque acabei por estar um bocadinho preocupada nos outros por causa da lesão e tudo, e acabei por não conseguir desfrutar, assim, da competição em si. Então Filipa, acho que é um bocadinho mais isso agora. e até Tóquio, quais são as tuas próximas escalas? Ou seja, quais são as tuas próximas provas? Pois, depende muito do Covid também, mas nós temos agora o Campeonato da Europa, que vai ser a nossa primeira competição, passado um ano sem competir. Provas nacionais foi tudo adiado para depois do Campeonato da Europa.
por isso nós temos o Campeonato da Europa agora no fim de abril. Possivelmente teremos provas nacionais a seguir, Campeonato Nacional e Taça de Portugal e as competições normais que costumamos ter nacionais. Não sei se possivelmente vai haver alguma Taça do Mundo ou não, porque estão a ser todas canceladas. Por isso não sei mesmo o que é que poderá existir depois do Campeonato da Europa. É tudo muito incerto, não é, nesta fase. Sim. Muito bem. João, sei que temos aí qualquer coisa ao nível de perguntas. Temos a surpresa final que temos para a Filipa, que é o nosso quiz. Filipa, eu vou-te fazer 5 perguntas e tu dirás 5 respostas e pronto, e veremos se acertas em todas ou não. São perguntas fáceis, acredito eu, para ti. A primeira então é assim, Filipa. Quantos ginastas portugueses estão apurados para os Jogos Olímpicos de 2021? Agora, que para o handball, eu já não sei bem. Não, ginastas. Ginastas, só estou eu, acho ainda. Exatamente. Certo. Quem é que conseguiu a melhor prestação portuguesa na prova individual geral feminina na ginástica artística em Jogos Olímpicos? Eu. Vou responder sempre igual. Não, calma. Lembras-te do resultado em 2012? Quem é o lugar que ficou a nossa atleta na altura? Não lembro, mas já alternava comigo. A Zoe Lima em 52º lugar. Ou seja, lá está, mais uma prova que se calhar foi boa para ela. A tua foi melhor em 37º. Ela também teve um percurso muito difícil para chegar lá. Pois, pronto, é essas questões muitas vezes que as pessoas não sabem. Sim. Nos Jogos Olímpicos estão os melhores dos melhores e muitas vezes um 37º pode ser muito bom para um atleta no contexto em que ele se insere. Por isso é que nós gostamos de colocar isto. Filipa, já respondeste a 2 corretas, agora vêm as mais difíceis, não é? Qual é o ginasta ou a ginasta, tu é que dirás, mais medalhado de sempre em Jogos Olímpicos? Feminino ou masculino? Tu é que tens que saber. Eu acho que é Simone Biles, mas também pode ser o Shimura, então não sei. Não, aí não acertaste. Larisa Latinina, da União Soviética, com 18 medalhas. 9 ouros, 5 pratas e 4 bronze. Só o Michael Phelps, para perceber, só o Michael Phelps é que a supera com 28. Ela conquistou medalhas em Melbourne, 56, Roma, 1960 e Tóquio, 1964. É uma das atletas mais incríveis de sempre. Já de algum tempo atrás, obviamente. Filipa, quarta questão. Quantas medalhas olímpicas conquistou Simone Biles no Rio 2016? 4, 5, 6. Eu tenho 5. Será que estou errado? 4 ouros, equipas, salto, solo individual geral e um bronze. Paralelas, acho que ela não ganhou, pois é. 5. É para se perceber bem a dimensão da Simone Biles, que vai bater todos os recordes impossíveis e imaginários, em princípio. E, Filipe, a última questão. Qual foi o pódio olímpico no Rio na classificação individual geral feminina? Foi Simone Biles, Ali Raisman e Aliam Staffin, acho. Incrível. Certíssimo. Impecável. Fortíssimo. João, Filipa, estamos então a chegar aqui ao final do nosso episódio. Filipa, queres aproveitar para te despedir de nós e quem nos vê e quem nos vai ouvir? Sim, obrigada. Gostei muito desta conversa. Espero passar um bocadinho do que é a minha modalidade também ao público que vai assistir. E espero que façam isso com mais ginastas e com mais atletas, porque acho que é muito bom. João, que grande campeã temos aqui, João. Isso mesmo, Sérgio. Devíamos acabar o programa, ou o podcast, de costas, não, de cabeça para baixo, em acrobacia, mas não dá. Só a Filipa poderia fazer e com sucesso, por isso é melhor não. Não, mas agradecer à Filipa por esta bela conversa, foi muito bom conhecer um bocadinho mais da outra modalidade, dar a conhecer mais uma grande atleta, uma grande campeã e perceber que nem só o primeiro, o segundo e o terceiro são grandes resultados em qualquer modalidade que seja. A Filipa, de certeza, e nós estaremos aqui a puxar por ela, vai fazer um grande resultado nos Jogos Olímpicos e um grande resultado para ela. Se for 20º, é um grande resultado para ela e só temos que aplaudir e dar-lhe os parabéns. Por isso, ela já está qualificada para o maior certame mundial, está entre os melhores dos melhores. E por isso nós aqui estaremos para gritar bem alto por Portugal, como gritamos
ontem no handball e vamos a isso, Filipa. E boa sorte. Obrigada. Muito bem, Obrigada. Filipa, muito obrigado então mais uma vez por teres aceitado o nosso convite. Foi uma bela conversa, uma bela hora. João Nuno, é sempre um prazer, meu amigo. A todos que nos acompanharam, o nosso muito obrigado. Já sabem, sexta-feira, meio-dia, é sempre a hora das nossas viagens até Tóquio. Continuem a acompanhar aqui o nosso projeto. Deixar-vos então um abraço, mantenham-se seguros. Até breve. João, viva Portugal! Viva Portugal!